Gente, eu preciso confessar uma coisa. O Brasil me estragou toda. Sim, eu saí do Brasil para viajar por um tempo e agora eu simplesmente virei chata, mimada e reclamona. Porque depois que você vive no Brasil, você vai ver que outros lugares parecem muito chato. E para quem não me conhece, sou a Lu, a russa mais brasileira, e hoje eu vou contar esses 5 pontos que o Brasil colocou na minha vida sem que eu não consigo viver mais. Vamos começar. Primeiro, o céu azul do Brasil. Gente, eu sei como morar na Europa. Agora, inclusive, eu estou em Moscou. E sabe o que? Há tempo aqui e o céu é sempre a mesma cor. Essa cor não é azul. Essa cor é cinza, cinza, cinza. É só mais cinza. E aí você vai para o Brasil e pá, o céu é azul. Sim, aqui no inverno e nos outros países da Europa, a maioria do tempo o céu é muito cinza. E essa é uma coisa que eu não consigo viver sim. Porque eu estou muito acostumada, acordando, a primeira coisa, eu vou abrir as cortinas e eu vou ver esse céu boníssimo, lindíssimo de Brasil, que é o céu azul. Na verdade, em algum lugar no jornal eu li que o Rio de Janeiro tem o céu mais azul do mundo, tem o mais dias do céu azul, sem nuvens, sem nada. E, gente, aqui é sempre nuvem, 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 nuvem. Eu tô ficando muito louca com isso, porque eu não consigo mais. A única coisa, me desejo pela manhã, é acordar e ver essa cor azul. Você fica com muita saudade. E não é só o sol, né? Porque também não tem sol por causa de nuvem. E ver essa cor bonita, gente. Eu acho que o mês inteiro eu vi o cor azul no céu, talvez uma vez. Eu acho que nem é isso, porque tive muito nuvem também nesse dia. E todo dia que eu acordo, eu pergunto, cadê o meu céu azul? Cadê o meu sol? O Brasil me deixou muito viciada nessa vitamina D. E além disso, ver esses 50 tons de azul, gente. E sim, gente, eu acho que o Brasil tem mais de que 50 tons de azul. E a Europa tem mais de que 50 tons de depressão. A escolha é seu. E sim, gente, eu virei muito mimada pelo Brasil, porque agora eu estou muito acostumada a acordar e ver esse céu azul, e estou muito acostumada com esse sol e tudo isso, mas aqui agora na Rússia, quando não tem isso, gente, isso é um privilégio tão forte que eu acho que no Brasil as pessoas não reconhecem. E agora eu tô com muita saudade desse céu azul do Brasil. E o segundo ponto é a carne brasileira. Provavelmente vocês sabem que o Brasil é um dos maiores exportadores de carne para o resto do mundo. Inclusive a Rússia compra muito carne do Brasil, porque é uma das bovinas tão saborosas e tão boas, onde no Brasil vocês conseguem comprar para bem barato e receber essa qualidade ótima de carne de bovina. E por causa disso que no Brasil o churrasco é muito popular e todo mundo adora o churrasco brasileiro. E se você ainda não viu, tem um vídeo explicando sobre o churrasco brasileiro e churrasco russo. E sim, gente, fora do Brasil, o restante do mundo conhece a picanha brasileira, porque é tão icônico e tão saboroso. E steak de carne e todas as coisas que vocês fazem de carne é simplesmente saboroso, delicioso e incrível. O sabor dessa carne é muito, muito bom. Inclusive, por exemplo, aqui na Rússia, eu quase não compro a carne de bovina, porque tudo que é produzido aqui não é bom, é muito ruim. Parece que você está mastigando um pele de bota, é tão duro e tão sem sabor que, gente, a frango aqui é muito melhor. E o carne exportado, carne brasileiro aqui tem um valor muito, muito caro que a maioria das pessoas não consiga comprar. Então aqui as pessoas optam por comer outros tipos de carne. E morando no Brasil eu me acostumei, porque eu comecei a comprar muito carne. Eu comi carne de bovina todos os dias. E isso foi uma dieta carnívorica. Existe essa palavra em português? Não. E eu não consigo mais achar uma carne dessa qualidade, nem na Espanha, nem no Portugal, nem na Rússia também. Então, o Brasil me estragou com essa parte também, porque agora eu não consigo comer carne de bovina fora do Brasil. E o terceiro ponto é as frutas. As frutas no Brasil têm cor, tem sabor e tem cheiro.
aqui, agora na Rússia, eu não estou comendo frutas, porque as frutas, para mim, não tem esse gosto. Muitas frutas aqui são ácidas, né? As pessoas aqui gostam de frutas ácidas. Eu tenho muita saudade de frutas como manga, banana, abacaxi, que tem cheiro e sabor, né? Daquele sabor doce, cheio de vitaminas. Gente, isso, por causa de Brasil ser um país tropical, isso causa que todas as frutas e legumes também têm um sabor absolutamente incrível, que em outros países também não tem. Por causa disso que também o Brasil exporta muitas frutas, e no Brasil essas frutas vão para o mercado bem crescido já, então ele já tem esse sabor. E agora eu não consigo comer mais fruta. Gente, eu sou doido agora para voltar para o Brasil só para comer a carne e as frutas. Gente, eu comprei uma manga aqui e eu me perguntei, gente, isso aqui é uma manga ou isso aqui é um sabonete aromatizado? Porque de fruta inteira só tem a textura de manga, nem a cheiro, nem nada que tem. Muito chato, muito triste. E o ponto número 4 é o ônibus confortáveis. E eu não estou falando de ônibus convencional dentro de cidade, mas eu estou falando de ônibus que vão de uma cidade para outra cidade, né? De larga duração. E esses ônibus têm essas categorias maravilhosas, que são leito e cama. Essa é uma coisa que eu nunca vi na minha vida. E olha que eu viajei por mais de 33 países. Eu viajei de avião, eu viajei de barco, eu viajei de trem, eu viajei andando. E foi a minha primeira vez onde eu viajei num ônibus deitada, um ônibus confortável, dormindo sem dor nenhum. Era no Brasil. E antes, sinceramente, eu tive preferência para avião, mas depois dessas viagens que eu fiz de 7 a 8 horas nesse ônibus confortável, sinceramente, eu prefiro isso muito mais do que sentar 2, 3 horas no avião, num assento pequeníssimo, quebrando a sua coluna, porque esses ônibus são muito confortáveis. Você pode ver coisas, você tem ar-condicionado, você tem bastante espaço, tem um cobertor, você tem água, tem banheiro, tem tudo. É só você assistir esse cenário do seu lado, né, de janela, e ver esses vistas incríveis. Gente, isso até parece uma terapia. Dá a sensação que isso é uma viagem dos reis, porque você consegue deitar, consegue relaxar, fazer muita coisa que você quer fazer. E, gente, eu tive uma viagem de ônibus de longo prazo na Europa. E eu vou falar que essa era uma das experiências mais horríveis na minha vida. Eu viajei de Berlim, Alemanha, para Amsterdã, na Holanda, e era uma viagem de mais de 12 horas à noite. E era um assento normal, né? Como um ônibus normal, onde você nem consegue deitar, nem nada. Era muito horrível. Além de ônibus ser completamente desconfortável, era muito sujo, era com cheiro, gente, muito mal, fedendo pra caraca. Pessoal muito estranho, gente, muito estranho mesmo, vendendo coisas ilegais dentro de ônibus. Sim, esse era ônibus na Europa. Nunca mais disse eu vou viajar de ônibus na Europa. Mas, gente, o Brasil, sinceramente, a viagem mais preferida que eu fiz no ônibus era no Brasil. E é muito bom. Eu pensei que talvez nos outros países de América do Sul viram no Brasil, viram esses ônibus confortáveis e adotaram disso. Mas, gente, quando eu fui para Paraguai, eu esqueci desse conforto. E eu vejo um benefício muito forte, né? Porque os preços para avião no Brasil são muito caros e não tem tantas possibilidades de ir do trem, né? Porque o país é muito grande. Esse tipo de ônibus, além de dar conforto para viajar, também te leva com bastante segurança. Gente, e eu gostaria que esse existisse nos outros lugares, mas, gente, na Europa, nem na Rússia, as pessoas não acreditam quando eu falo que viajar de ônibus pode ser confortável. As pessoas simplesmente riem na minha cara. E o último ponto, porque nessa viagem eu virei tão chata, é porque eu não tô vendo pessoas sorrir mais. Sinceramente, no Brasil, eu vejo sorrisos, alegria, nos todos os lugares, todos, na música, na rua,
Mas aqui eu tô andando com uma cara fechada, uma cara assim, e falta muito a ver pessoas sorrindo, falta muito ver pessoas alegres, né? Essas pessoas estão alegres em outros lugares, em casa, com família, com amigos, mas não na rua. E isso no início dá um choque muito grande, porque quando você vem de um país onde as pessoas são com tanta felicidade, alegria e positividade, você vai para um país onde é muito normal andar com caras fechadas, com roupas escuras o tempo todo, você vai ver como isso influencia o seu dia a dia, né? E eu virei muito chato por causa disso. Agora eu também não sorrio mais. Por isso que eu quero muito voltar dessa viagem, para eu conseguir voltar e ver esses sorrisos bonitos e alegres dos brasileiros. Eu acho que isso é um ponto mais importante, porque o Brasil sabe muita coisa sobre a felicidade. Então sim, gente, eu admito, o Brasil realmente me estragou. E agora eu tô realmente muito mimada, porque não consigo viver sem essas 5 coisas e muito mais coisas. Deixa aqui nos comentários qual você acha que me mimou demais. Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa um like, se inscreva no canal, ative aquele sininho para receber mais notificações sobre os meus vídeos e eu vou ver vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau, gente!